bienvenida nuevamente a todos los participantes aquí a este evento. Vamos a continuar con la conferencia de la doctora Isabel Cristina de Castro Monteiro. La conferencia se titula Las emociones en el contexto de las interacciones sociales en actividades experimentales. La doctora Isabel es licenciada en física, magíster en educación para la ciencia y doctora en educación para la ciencia de la Universidad del Estado de São Paulo. Actualmente trabaja en el Departamento de Física y Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Estado de São Paulo y orienta tesis de maestría y de doctorado. Sus principales temas de trabajo son Vygotsky, pluralismo metodológico, emoción y motivación, actividades experimentales y divulgación científica. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Isabel. Olvidé hacer una aclaración. La profesora Isabel habla en portugués y va a hablar en portugués, pero ha preparado una presentación en español. Esperamos que sea fácil para ustedes seguir lo uno con lo otro. De cualquier manera, yo voy a estar aquí apoyando cualquier necesidad de traducción que aparezca. Bom dia a todos, bom dia. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui na Colômbia, de poder falar sobre experimentação, sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Peço desculpas por não falar em espanhol, não consigo, nem em portanhol, uma mistura do português com o espanhol. Vou falar em português. Eu fiz uma pequena alteração na minha apresentação e eu vou começar com um pequeno vídeo para vocês que começa em inglês. Vídeo, eu não sei se vocês conhecem aquele experimento, é um experimento muito comum em museus e centros de ciências. É um experimento parabólico, circular, são dois espelhos e em cima, o que está aparecendo em cima é uma imagem, é como uma imagem de um espelho. Então o que vocês viram são as crianças tentando pegar aquela imagem. Aparece imagem de porquinho, de cavalo, e eles ficam tentando pegar a imagem. Então, ele é o pontapé inicial, é o contexto inicial do que eu faço. Eu começo a minha apresentação falando um pouco sobre mim mesma como investigadora. Eu sou física, fiz
mestrado e doutorado em Educação para a Ciência na Unesp, pós-doutorado no Instituto de Física da USP, sou docente do Departamento de Física e eu trabalho os principais temas que eu gosto de trabalhar: Vygotsky, pluralismo metodológico, emoção, motivação, atividades experimentais e divulgação científica. A minha investigação, meu roteiro de investigação, ele passa muito pela questão das emoções. E por quê? Porque eu fui professora de educação básica por 15 anos. E como professora de educação básica, vocês serão futuros professores. Já deram aula? Alguém aqui já dá aula? Aula particular? Aula para o irmão? Não? Para o colega? Sim. Obrigada, Olga. Quando estamos em classe, dando aula, como a pessoa nos olha, nos vê, é importante para a gente. A emoção da pessoa, como a emoção dos ninhos que estavam vendo aquele experimento e tentando pegar a imagem, chama a nossa atenção como professora. A gente se interessa, a gente quer investigar como fazer isso, como que eu consigo estabelecer essas atividades. Então, muito da minha investigação sobre emoções veio da minha prática como professora. E sobre a importância das atividades experimentais, meu tutor, professor Alberto Gaspar, trabalhava com atividades experimentais de baixo custo em museus e centros de ciências. E isso me fez pensar na possibilidade de levar essas atividades para dentro das minhas classes. Então eu trouxe para vocês uma análise de 2 artigos que eu escrevi, um em 2005, esse artigo é de 2005, e um outro de 2007. Nesse artigo a gente trabalhou com atividades experimentais de demonstrações em sala de aula, ou na análise segundo o referencial da teoria de Vygotsky. Pode passar, Nesse artigo eu tratei com os meus alunos 2 atividades: de pressão atmosférica e imagens em espelhos curvos. Pressão atmosférica é um experimento onde eu virava botijões de água, num prato, tem a ponteira. E a gente trabalhava com os alunos o que vocês pensam? O que vai acontecer? Por que a água não escorre pelo prato? Por que ela fica parada ali? O que prende a água naquela posição? E a minha segunda atividade, imagens em espelhos curvos, que era essa imagem que vocês viram no vídeo, que é do porquinho. É uma imagem de um espelho, uma imagem real. É uma imagem, isso daqui, não é um porquinho, mas ela parece uma imagem real, e toda vez que a gente leva isso e mostra para um aluno, o aluno quer pegar aquele porco, aquela imagem. É claro que na física a gente tem que sair dessa atividade e chegar nessa atividade, que é a apresentação da trajetória do raio de luz, a reflexão, a volta, e como os nossos olhos são capazes de enxergar, porque é que a gente vê a imagem real e não o objeto real que está aqui embaixo. Mas as atividades experimentais de demonstração, elas são usadas no mundo inteiro. Elas são chamadas de toys in physics, em inglês.
Esse artigo eu peguei de uma revista importante na área de ensino de física, Physics Education, em que os autores, o Fiolhais, o Vimenes, ele faz uma pesquisa, uma breve revisão dos TOEIs em física, as aulas, né, e as demonstrações a partir dos TOEIs. Então a gente tem globo de plasma, pêndulo de Newton, radiômetro de Crookes, o porquinho, que sempre aparece, as molas, os toys, os brinquedos, eles podem ser muito utilizados em atividades de demonstração. Mas como eu enxergo isso? Basta eu levar o experimento, basta eu mostrar isso para os meus alunos e eles vão aprender simplesmente porque eles viram? Então a gente usa a teoria de Vygotsky, nesse artigo eu trabalhei com Vygotsky, para investigar a interação social. Então a teoria de Vygotsky e a incidência da cultura sobre o desenvolvimento cognitivo. Para Vygotsky, não sei o quanto vocês já leram Vygotsky, já trabalharam com Vygotsky, mas o Vygotsky ele fala muito da importância da interação social para a aprendizagem. Ele fala muito da importância da cultura para a aprendizagem. Eu utilizei um outro autor, que é o Verst, que é um estudioso de Vygotsky. Aliás, eu vou pedir um minutinho para eu fazer um outro contexto. Quando o professor, no começo das apresentações do Centro de Relações Internacionais, ele falou sobre a importância de eventos internacionais como esses que vocês estão tendo a oportunidade de participar, eu me lembrei de quando foi o meu primeiro evento internacional. Meu primeiro evento internacional, eu já era formada, eu já estava fazendo mestrado, maestria, e eu conheci esse professor, o professor Verst, no evento. Mas foi a primeira vez que eu consegui ter acesso a um professor estrangeiro, internacional. Então, eventos internacionais, eles são sempre importantes, mesmo quando quem está falando em português, no caso ele falava em inglês, foi bem difícil entender, mas a gente tem acesso ao que está acontecendo numa outra cultura, que tem muitas proximidades do que a gente precisa dentro da nossa própria escola. Tá? Então o Verst, ele é um estudioso do Vygotsky e ele fala um pouco do estudo da interação social e ele define 3 pontos importantes para uma interação social. A definição de situação, a intersubjetividade e a mediação semiótica. O Verst vai dizer que, para eu pensar que existe uma interação social, é importante que esses 3 construtos, que essas 3 palavras apareçam. O que é a definição de situação? É a forma como cada um dos participantes entende a tarefa dentro do contexto da interação. Não adianta a gente tentar conversar com outra pessoa, a outra pessoa está falando de uma outra coisa e você está falando de B, a pessoa está falando de A. Elas têm que estar falando do mesmo contexto. Intersubjetividade é ação entre sujeitos. Corresponde ao conjunto de ações entre os sujeitos participantes de uma interação com o objetivo de estabelecer ou redefinir a situação inicialmente proposta. A intersubjetividade é quando a gente presta atenção no que está acontecendo na sala de aula e você vê que o professor está atento ao aluno, ele está respondendo ao aluno. Às vezes o professor não responde para o aluno, ele responde para si mesmo, que ele acha que deve estar acontecendo.
Mas quando o aluno e o professor eles têm esse momento de intersubjetividade, é quando eu consigo identificar isso. O professor olhando para o aluno e o aluno interagindo com o professor. E a mediação semiótica é o uso de formas adequadas de linguagem em um sentido amplo do termo, que tornam a intersubjetividade possível. Linguagem não é só a linguagem verbal. A gente se entende também por outras formas de linguagem. Quando eu faço os gestos, muitas vezes ajuda com que a gente converse. Todos os gestos, estou olhando, todos vocês conseguem ter uma ideia do que eu quero dizer. Então, existem muitas linguagens. A matemática é uma linguagem importantíssima para a física. A linguagem científica, ela tem todo um rigor do que deve aparecer. Eu preciso ter uma argumentação, eu preciso ter dados, eu preciso ter conclusões. Então, os momentos em que eu observo essa linguagem é um indicativo de que o processo de interação social está acontecendo. Então, naquele primeiro artigo, o meu foco de investigação era que, fundamentado na teoria de Vygotsky, eu analisei a importância da atividade experimental no desenvolvimento do processo interativo. Então, eu olhei o professor, eu olhei o aluno, o grupo de alunos, porque é muito importante também na sala de aula essa ação entre alunos, e a atividade. Quando um professor ele leva um experimento para a sala de aula, é pouco provável que seus alunos saibam o que vai acontecer ou como funciona aquele equipamento. Quando eu mostrei o vídeo no começo da apresentação para vocês, foi difícil identificar o que está falando. Não é porque o vídeo está escuro, mas é porque vocês não viram essa experiência. Quando eu explico para vocês, mesmo que em português, isso é uma imagem, isso que está aqui embaixo é um espelho, eu começo a fazer interpretações sobre o significado daquele experimento. Então, o aluno, quando ele se vê diante de um equipamento experimental, ele se pergunta: o que é isso? O que é para eu olhar? O que é para eu ver? É da natureza humana. Graças a Deus somos curiosos. Então o aluno faz suposições ou previsões em relação ao que vai ser apresentado. E creio que sua definição de situação dificilmente vai ser a mesma do professor. É natural que o aluno não saiba exatamente o que é que o professor quer que ele veja naquela atividade de demonstração. Se o professor não descreve o equipamento, se não mostra quais são os seus aspectos relevantes, que deve ser observado, a interação social pode não ser útil ao aprendizado, porque os participantes podem não observar as mesmas coisas, nem buscar as mesmas respostas e explicações. Se eu vou levar uma atividade de demonstração, ela tem características diferentes no laboratório. A professora Marta falou de um laboratório em que o aluno, uma atividade de demonstração, que muitas vezes ela é utilizada porque eu só tenho um experimento no laboratório, e aí o professor faz aquele para todo mundo ver. Isso pode ser uma forma de uma atividade de demonstração. Mas a atividade de demonstração, para que ela seja melhor utilizada possível, o professor tem que interagir com o aluno para que o aluno saiba o que ver, onde olhar, que reflexões, que pensamento aquela atividade que está sendo mostrada é do interesse do aluno.
senão ela vai se perder. É como entrar num laboratório, pode ser um laboratório experimental com 5, 6, 10 experimentos e chegar para o aluno, faça o que você quiser. Então ele não vai fazer. Né? Então é importante essa ação de definição da situação, do professor explicar o que é importante. Esse é o próximo. Daí a necessidade de unificar as diferentes definições de situação, o que só é possível com uma discussão prévia a respeito da atividade. Isso o professor precisa fazer, identificar a definição de situação. A intersubjetividade, que é essa espécie de acordo implícito realizado entre professor e alunos em relação ao modelo teórico explicativo, acessível a todos. Então, a intersubjetividade, muitas vezes, é um acordo que alunos e professores fazem. Mesmo que uma explicação final esteja incompleta, ou até mesmo parcialmente correta, a complexidade da explicação deve obedecer os limites de zona de desenvolvimento proximal do aluno. Então, muitas vezes eu não consigo fazer toda a discussão naquele momento. Eu faço uma primeira discussão e depois eu vou planejar quando eu vou fazer uma discussão mais aprofundada. A mediação semiótica é o meio que torna possível a interação social. Incluímos a própria montagem da demonstração experimental como forma de linguagem. Muitas vezes é comum a gente levar uma demonstração para a sala de aula e o aluno ele não fala, não responde as nossas perguntas com a linguagem verbal. Ele usa o experimento. Ele fala, olha, aqui nesse lugar está acontecendo isso. Olha, isso é o experimento. Ele usa o experimento como um tipo de linguagem que facilita a comunicação. É igual à linguagem gestual. Ele utiliza a montagem experimental, a montagem da demonstração experimental como forma de linguagem. A evidência experimental, uma figura, um gráfico, uma tabela, pode facilitar a compreensão de conceitos e os seus associados na interação. Então, de novo, a matemática, muitas vezes, a gente às vezes tem muita dificuldade em entender a matemática. Quando a linguagem matemática está claro para a gente, ela é universal. Se eu fosse explicar fórmulas, eu escreveria as fórmulas aqui na lousa e não faria diferença se eu estou falando em português, em espanhol, em russo. É a fórmula matemática. É que esse linguajar matemático demora até que a gente entenda todos o seu aprofundamento. Num segundo artigo, eu escrevi um estudo sobre as emoções em contexto das interações sociais em sala de aula. Esse artigo foi um artigo de 2007, quando eu ainda como professora, eu tinha investigado as atividades de demonstração e eu queria saber dos meus alunos qual era a reação deles quando eles viam uma atividade de demonstração. Então, a minha investigação de doutorado, praticamente, tratou sobre as emoções. De novo, eu usei a teoria de Vygotsky, porque fala sobre desenvolvimento cognitivo e interação social entre as crianças e os adultos, fala da importância da escolaridade formal e usa os construtos do Verst. Então, Vygotsky, isso é uma transcrição do trabalho dele, claro, de uma edição mais recente, porque ele já tinha morrido em 2001, há muito tempo. O Vygotsky morreu muito novo. Mas o Vygotsky fala assim, que toda emoção é um chamamento à ação, ou uma renúncia a ela. Se fizermos alguma coisa com alegria, as reações emocionais de alegria não significam nada, senão que vamos continuar tentando fazer a mesma coisa. Que bom que a gente sente emoção. Que bom quando a gente se sente
motivado a acordar, sair de casa, vir para a escola, vir estudar, vir aprender alguma coisa. Se a gente manter a emoção dentro da escola, isso é importante. Não é só isso, mas é um elemento importante. Ainda uma fala do Vygotsky. As reações emocionais exercem a influência mais substancial sobre todas as formas do nosso comportamento e os momentos do nosso processo educativo. Então, o Vygotsky, ele chama a atenção para as emoções. No nosso trabalho, a gente percebeu que existem emoções com implicações diferentes à aprendizagem. Uma útil ao aprendizado, pois leva o aluno a continuar seu trabalho. Então, ao longo da sala de aula, às vezes a emoção que a gente sente dentro da sala de aula, ela é útil à aprendizagem. Ela ajuda em que a gente aprenda. E tem uma outra que dificulta a aprendizagem, torna mais difícil a aprendizagem, pois nos leva a deixar de realizar a aprendizagem que vínhamos fazendo. Quais as emoções que a gente identificou como positivas ao processo interativo? Por exemplo, o respeito. É a consideração por o que se diz ou que se propõe. Quando o aluno tem respeito ao professor, isso é positivo ao processo educativo. Sentimento de reconhecer na atividade proposta algo importante e digno de atenção. Então, precisa existir isso dentro da sala de aula. Outra emoção importante para a aprendizagem é a surpresa. É essa admiração por uma descoberta, um entendimento, um insight, maravilhar-se com algo ou situação inesperada. É muito comum nas atividades de demonstração essa emoção de surpresa. Quando eu levo o espelhinho, mostro para o meu aluno e falo: você está vendo o porco aqui em cima? E ele tenta pegar e não consegue pegar, porque é muito nítido aquele porco ali em cima, e ele não consegue pegar. Ele fica surpreso, ele fica querendo descobrir o porquê. Isso ajuda a aprendizagem, isso ajuda a manter aquele aluno junto com o processo interativo. Existe uma outra emoção positiva que a gente chamou de indignação. Não se assustem, é essa mesma palavra, indignação. Mas indignação ajuda o processo de aprendizagem? Como assim? Como que um aluno indignado, ele ajuda a aprendizagem? São manifestações de inconformismo com situações que não ficaram claras, ou se apresentaram mal explicadas ou com explicações incompletas. Se a gente tem um aluno que está questionando, que está perguntando, que está indignado, esse aluno está querendo aprender. Ele quer aprender, ele não entendeu ainda, mas ele ainda está preparado para aprender. Ele está atento àquela aprendizagem. Então, a nossa função como professor não é, não, ele ainda está pronto para o processo interativo. É uma emoção importante, é uma emoção positiva. E a solidariedade, que é a manifestação de comprometimento com as atividades e com auxílio aos demais interlocutores, os demais alunos envolvidos. Essas são as emoções que a gente chama de positivas. Passa tudo. As emoções negativas no processo interativo são aquelas emoções que o aluno ele não quer mais participar do processo interativo, ele está cansado, não é mais o momento para ele participar. Indiferença. É triste quando a gente entra em sala de aula e encontra um aluno indiferente. Não sei se isso acontece aqui na Colômbia, porque lá no Brasil acontece, infelizmente.
especialmente na educação básica. Então, esse processo de indiferença, que é a falta de consideração pelo que se fala ou que se faz, não dá reconhecimento à atividade proposta como algo útil e importante, isso é o ponto final do processo interativo. O aluno não quer saber mais. E existe ainda uma outra emoção negativa, que é o constrangimento. Não é uma palavra que a gente usa muito, mas constranger significa uma manifestação de mal-estar por desempenhar determinada atividade, ou seja, por inibição ou medo de expor-se. É comum que, quando a gente vai na sala de aula, se o professor fica só perguntando para o Sérgio, como é que explica isso? E o Sérgio, digamos, ele não sabe. Aí na próxima aula eu vou e pergunto para o Sérgio. Tadinho do Sérgio, eu já estou deixando você numa situação de constrangimento, de inibição. Desculpa, a professora não quis fazer isso. Mas a gente inibe o aluno, constrange o aluno. O professor deve evitar esse tipo de emoção, deve evitar isso. Não vai trazer o aluno para participar junto com a gente na atividade. Passa o próximo para mim. E uma outra emoção negativa é a frustração, que é a manifestação de decepção por sentir-se incapaz de realizar algo ou insatisfação com alguma característica da atividade proposta. Então, frustração também, o professor precisa estar atento se o aluno ficou frustrado com a atividade, se ele não sabe fazer. Às vezes o aluno chega sem os pré-requisitos, sem os pré-conhecimentos que ele precisava. Ele tinha de já saber aquilo, mas ele não tinha aprendido isso antes. Então eu preciso estar atento com isso, para não causar no aluno essa emoção de frustração, o que vai impedi-lo de dedicar-se à aula, de aprender. Então a gente chamou dos momentos em sala de aula em que existia um processo de interação, de conhecimento entre aluno e professor, de momentos interativos epistêmicos. A ideia de epistêmicos vem de epistemologia, de conhecimento, de desenvolvimento, de evolução do conhecimento. Isso foi uma expressão que a gente usou para destacar esses momentos. São momentos em que a interação social está intimamente relacionada com o processo de ensino e aprendizagem. Porque a motivação em sala de aula, ela não pode ser motivação porque simplesmente o professor fez uma piada. Olga, existe piada? Não consigo nem falar. Se o professor é cientista. Uma piada. Contou uma história engraçada. Mas a história não tem nada a ver com a atividade, com o conteúdo que ele queria ensinar. Ele pode fazer isso um momento ou outro momento, mas a aprendizagem, a motivação que eu quero olhar, que eu quero investigar, não é essa. Mas quando ele faz uma atividade em que esse momento interativo ele é epistêmico, ele dá uma motivação epistêmica para o aluno, esse momento é um momento de destaque. Eu preciso observar esse momento, buscar momentos desse tipo para trabalhar na minha sala de aula. Então, de novo, eu olhei esses momentos a partir dos construtos diversos: definição de situação, mediação semiótica e intersubjetividade. É claro que interpretar emoções é um desafio, sempre um desafio. Como é que eu interpreto emoções? Como é que eu olho para o rosto de cada um? Não existe uma máquina, né? Emocionômetro. Não sei se faz sentido falar essa ideia, mas passar uma máquina aqui na cabeça de cada um dos alunos e
descobrir qual é a emoção de cada um nesse momento. Não tem como o professor fazer isso, mas por incrível que pareça, a gente faz isso. A gente olha nos olhos do nosso aluno e a gente interpreta qual é a reação deles, o que eles estão achando da aula, como essa aula está se desenvolvendo, tá? Então, não tem como interpretar emoções de uma forma mensurável, que dá para se medir. É um desafio. O critério para a interpretação das emoções vivenciadas pelos alunos se baseou em aspectos expressivos emocionais, tanto faciais como físicos e de postura. Se de repente eu estou aqui falando, todo mundo pega a bolsa e vai embora, eu já tenho uma noção clara de que não gosto, a emoção da minha palestra não está boa. Então, mesmo a questão da postura é uma indicação para nós, como professores, do que está acontecendo. A gente usou uma pesquisa do Ekman de 1989, que na espécie humana tem uma espécie de programação própria do sistema nervoso, pelo qual é possível estabelecer uma conexão entre as emoções específicas e determinados movimentos musculares, diferentes expressões faciais e de postura. Esse próximo para mim. Bom, e aí a gente avaliou 3 atividades. Uma atividade foi uma atividade experimental de demonstração de joguetes equilibristas. Não sei se vocês já viram, é um brinquedinho que se equilibra, tá? A gente usou essa atividade para discutir centro de gravidade, força-peso, essas discussões. Depois usamos uma atividade experimental de equilíbrio de ponto material e corpo extenso. A gente trabalha muito com equipamento de baixo custo, porque no Brasil também é uma tristeza para a gente conseguir verba para o laboratório. Aqui tem uma régua, tem um barbante aqui. Então tem os ângulos que a gente faz nessa atividade e discute equilíbrio de ponto material e equilíbrio de corpo extenso. E fizemos uma aula expositiva, porque a aula expositiva também é importante. Não tem só laboratório ou só teoria. Eu acredito que tem que ter as duas coisas. E a gente avaliou essas 3 atividades. E se observou o estabelecimento de compromisso e surpresa dos alunos durante a explicação das atividades, próximo da nossa investigação sobre definição de situação. Se a definição de situação é bem estabelecida, os alunos se comprometem com a tarefa proposta e são desencadeadas emoções positivas que auxiliam a sustentação da interação social. Não é que ele aprende com a motivação, mas a motivação sustenta a atividade, permite que o aluno fique mais tempo atento a novas discussões que o professor vai oferecer. Mas se o processo interativo só vai manter-se se a mediação semiótica, se aquelas diferentes formas de linguagens, se for bem realizada. A intersubjetividade, que é a ação entre os sujeitos, como um laço emocional, também precisa atuar. Então, eu preciso desses 3 fatores acontecendo. Mas, como é que a gente sai da magia, né? Esses aqui são os porquinhos, eu troquei por outros bichinhos aqui no espelho. Como é que a gente sai dessa magia, dessa atividade que o aluno quer saber, está surpreso, e chega à física, nessa atividade? Olha, aqui tem um objeto real que fez uma reflexão, outra reflexão, aqui apareceu uma imagem real. Eu tenho toda uma nova discussão para ser feita. Isso é sempre um desafio para a gente. Ainda é um desafio. Vocês, eu perguntei para o Diego, não sei se vou falar a palavra certa do desafio, vocês já brincaram de cometa? 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 No Brasil se chama pipa. Elevar cometa? Sim? Já brincaram? Né?
Por que é que a gente brinca disso? Por quê? Por que é gostoso brincar disso? É sempre um desafio. A gente coloca lá em cima, não tem vento. A gente coloca o cometa lá em cima. Alguém vem, corta, né? Cai. Mas o desafio é o que faz a gente continuar tentando, resistindo. Não tem problema. É um desafio, sim. Mas é um desafio que a gente está buscando elementos, estudando, investigando. E por isso que professor é uma profissão muito difícil, que exige bastante da gente, que precisa muito desse olhar, dessa análise e dessa reflexão. Como fazer esse processo aqui? Então a gente vem observando momentos diferentes. Eu olhei as emoções, a professora Marta já tinha falado de outros papéis importantes que o laboratório, que a discussão precisa desencadear, que o professor vai fazer. Depende para quem ele está falando, qual é o momento da aula. Bom, nos meus trabalhos atuais, eu tenho buscado investigar a ideia do pluralismo metodológico. É o trabalho de uma tese de mestrado de uma aluna minha, que trata o pluralismo metodológico no ensino de física e o aprimoramento da argumentação científica dos alunos. Passo o próximo para mim. Então, o pluralismo metodológico é a ideia de se fazer uma abordagem pluralista baseada nas ideias do Feyerabend, né? Na ideia de que existem diferenças individuais do aluno e essas ideias influenciam o estilo e motivação para aprender. E que diferentes estratégias de ensino são necessárias tendo em vista os diferentes estilos de aprendizagem. E a argumentação é uma maneira que a gente tem, é um olhar possível sobre como o aluno aprende. Quando o aluno fala, quando ele se expressa, quando ele argumenta, ele me dá dicas, ele fala um pouco do que ele está entendendo, do que está passando na mente dele. Então a gente usa o trabalho do Sardar e Samati, que fala da aprendizagem por meio da argumentação científica, e o trabalho do Turing. Na verdade, esse trabalho é bem mais antigo, essa é uma edição recente, em que ele fala do que tem que aparecer no argumento. O argumento tem que aparecer o dado, o aluno tem que olhar aquela atividade experimental e identificar qual que é o dado que aquela atividade experimental me fornece. Relacionar, se possível, quando ele consegue fazer isso, significa que a aprendizagem está sendo bem sucedida. Relacionar com o conhecimento básico que ele tenha, observar quais são as garantias dessa aprendizagem, se é possível fazer algum tipo de refutação, como fazer sua conclusão, e que essa conclusão tenha algum tipo de qualificador modal. Então a gente tem olhado esses aspectos da argumentação. Dado é dato. São os dados que eles olham da experiência. Então nós acreditamos que o pluralismo metodológico ele auxilia o processo de interação social em sala de aula e os nossos dados indicam que o aluno argumenta cientificamente melhor também com isso. E a outra atividade, outro trabalho que eu gosto muito, que tenho trabalhado muito, é a relação entre ensino formal e não formal em museus e centros de ciências. Então, o museu, vem do latim essa palavra, ela está relacionada ao templo, o santuário das musas. Ele estava mais ligado, o termo está ligado ao lugar de inspiração, onde a mente podia desligar-se da realidade cotidiana. Eu gosto de pensar em museu como sendo essa ideia, esse termo. As relações entre ensino formal e não formal,
Geralmente eu tenho o professor, ele só atua no ensino formal, e animadores, especialistas atuam no ensino não formal, entre eles o museu. Novas propostas têm indicado que o ensino formal, a escola, tem que interagir com o ensino não formal. Uma tem que influenciar a outra. E existem propostas ainda mais novas. Essa proposta eu peguei de um trabalho da Ana Rodrigues, em que ela fez uma escola dentro de um centro de ciências. O aluno, para chegar na escola, ele passa pelo centro de ciências. Todo dia ele entra no museu e vê alguma atividade diferente. É um trabalho muito interessante também. Aqui eu ia apresentar o vídeo para vocês, mas já apresentei o vídeo. Ensinar é a mesma coisa que aprender? Outra coisa, né? Quando o aluno ele vai numa visita no museu, ele aprende. O que se ensina lá dentro? Quem ensina? É a atividade experimental que ensina? É um monitor? Tem um tutor? Quem ensina? Então, eu preciso fazer essa discussão. O que eu vou ensinar? O que eu vou aprender? Passa para o próximo. E para isso eu preciso definir o que é ensino, eu preciso definir o que é aprendizagem, eu preciso definir a avaliação, eu preciso definir que fundamentação, qual fundamentação teórica, qual é o referencial que eu estou olhando. De novo, trabalhar como professor é sempre um desafio. Nem por causa disso eu vou deixar de trabalhar. É um desafio, sim. Olhar o meu aluno, olhar se ele está aprendendo, olhar qual é a motivação dele, qual a reflexão, qual a argumentação que ele está fazendo, é importante para nós. Professor não é só ir lá e passar o conteúdo, está longe disso. Há várias outras maneiras, e dependendo de quem são os alunos, talvez eu precise primeiro começar com um vídeo, talvez eu precise primeiro começar com uma atividade experimental. Às vezes eu vou começar com uma aula expositiva. Quem decide isso é o professor. Então, é sempre um desafio. Próximo. Eu tenho utilizado bastante a teoria de Vygotsky, apesar da teoria de Vygotsky ela não estar acabada, ela não me dá todas as respostas que eu gostaria que ela desse, mas ela me fala da função dos signos, e eu vejo que esses signos eles são muito importantes para a minha comunicação com o meu aluno. A linguagem, a cultura, ela fala da importância dessa interação social. E eu tenho implicações da teoria de Vygotsky no processo de ensino e aprendizagem em museus e centros de ciências, que vincula com a escola. Né? Se para Vygotsky a aprendizagem precisa a ocorrência de interações sociais, a interação ocorre de maneira abundante nos museus, então aprende-se nos museus, pode-se aprender nos museus, sim. Tem toda uma característica que eu também preciso olhar. Eu preciso também fazer o museu um laboratório de se investigar, de se olhar, de como levar os alunos para lá, de como tratar isso. É necessário que as interações sociais se dirijam à zona de desenvolvimento proximal dos seus alunos. É preciso fazer uma avaliação da intersubjetividade, da definição de situação, da mediação semiótica. Próximo, por favor. Ampliar o repertório dos pseudos-conceitos do visitante, que poderiam converter-se em conceitos verdadeiros para um processo de mediação semiótica, que pode ocorrer com o tempo, tanto na escola como fora da escola. Não é que eu aprenda quando eu estou ali dentro do museu. Muitas vezes eu vou aprender porque eu vi no museu, cheguei na escola e o meu professor lembrar, isso vai ser importante para mim, pode ser útil para a minha aprendizagem. Os conceitos científicos espontâneos se desenvolvem em sentidos opostos, mas é um processo de enriquecimento cognitivo mútuo. E a ampliação do universo dos conceitos, mesmo que espontâneos, proporciona uma intensificação desse processo, eu tenho um incremento cultural do visitante. O professor
tem implicitamente um papel de orientação, é ele que tem a consciência do objetivo da tarefa, da demonstração, o conceito que está sendo trabalhado. Gente, de novo a importância do professor, o trabalho do professor, a profissão professor, ela é importante de ser olhada, ser analisada, ser refletida. O aluno tanto pode se beneficiar na escola do que aprendeu numa visita a um museu, como essa visita pode ser muito útil ao aluno, mais produtiva em função do que ele aprendeu na escola. Existem desafios, são vários os desafios, a gente não vem trazer respostas, a gente vem trazer discussões, reflexões para vocês. A formação do professor para atuar no laboratório, para atuar na aula expositiva, para atuar na atividade de demonstração, tudo isso precisa dessa reflexão. Apresentar a importância da relação das emoções positivas para a aprendizagem nos momentos epistêmicos. Parar de achar que dar aula é contar história divertida, porque não tem nada a ver com isso. Ela pode até se utilizar em um ou outro momento, mas quais são os momentos importantes em sala de aula? Como eu posso fazer isso dentro da minha sala de aula? E quanto essas diferentes metodologias devem ser levadas para a diversidade dos alunos que a gente tem hoje em sala de aula. Era isso. Pode passar o próximo. Agradeço vocês. O e-mail está à disposição se alguém quiser conversar. Muito obrigada. Agradecemos a la profesora Isabel. Entonces, vamos a tener un pequeño espacio para interactuar con la profesora. Yo me dispongo a traducir, si es el caso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o comentario, reflexión, aporte, discusión, crítica, cualquier cosa. O todo quedó claro o nadie entendió nada. Doctora, lo que pasa es que usted estaba hablando aquí de las emociones, y entre las emociones están las emociones negativas, ¿cierto? Y muchos entendimos las emociones negativas, y sí, de las emociones negativas se aprende mucho. Quisiera saber si entre las emociones negativas el que un estudiante haga copia hace parte de un buen aprendizaje o sirve para que él aprenda algo. ¿Se entendió? Ele quer saber se aquele momento onde o estudante como se diz, ele faz aquela cópia, né, que faz aquela trampinha, né, para tirar boa nota na avaliação, né, a cola, ele sabe a palavra, né, quando ele faz a cola, se o professor deve entender essa emoção como negativa ou como positiva. Bom, então eu tinha entendido a pergunta, eu só estava com medo de não ter entendido bem a questão da cópia, né? A cópia. Eu acho que a gente, como professor, a gente tem muita dificuldade na avaliação. Eu acho que se a avaliação da gente é uma avaliação em que o aluno faz uma cópia e isso ele leva para a prova e tá bom, e adiantou isso, a gente está perdendo alguma coisa com aquela avaliação. Essa avaliação não está sendo capaz de fazer uma discussão mais detalhada para o aluno, né? Então, eu me preocupo muito com essa questão da cópia. O aluno que faz a cópia e ele chega em sala de aula, ele faz a prova e ele consegue bem porque ele fez a cópia, isso é uma pena. A nossa avaliação precisa ser pensada novamente. Eu não considero isso como uma avaliação, uma emoção positiva, porque o aluno ele está simplesmente tentando passar rapidamente por um processo. A aprendizagem exige toda uma dedicação dele.
E essa dedicação, simplesmente com a cópia, não faz com que ele aprenda, não faz com que ele reflita, não faz com que ele vá adiante. Na vida não vai existir cópia possível. Eu dava aula na educação básica há muito tempo atrás, né? E tinha calculadoras científicas, tudo bem? Calculadoras científicas. E umas calculadoras que eram muito difíceis de usar. Hoje em dia isso é comum, mas naquela época, 20 anos atrás, estava começando. E fazia-se, aquela calculadora, você colocava os dados, ela fazia o gráfico, ela fazia não sei o que. Hoje em dia, isso é ainda mais fácil de aparecer. Então, a minha prova, eu nunca fazia uma prova que a única avaliação ali era do que a calculadora conseguia fazer. Ele tinha que olhar o gráfico e fazer a interpretação desse gráfico. Porque isso não tem computador que consiga fazer essa interpretação, essa análise, né? O ser humano, ele pensa para além disso, para além da cópia. E é isso que a gente deve levar por meta. Não acho que seja emoção positiva. Acho que é uma emoção negativa que traz uma interpretação errada do que é escola, do que é pensar e do que é aprendizagem para o futuro. Que é isso que a gente faz na escola. Voy a intentar entrar en diálogo, ¿no? Con esa respuesta. Entonces, la profesora Isabel está diciendo, si el estudiante hace copia, es una emoción negativa. Es una emoción negativa para el estudiante, del estudiante, ¿no? Que no favorece el desarrollo de la clase. Sin embargo, uno como maestro, y entiendo la preocupación del profesor Álvaro, es decir, uno como maestro, ¿cómo lo asume? ¿Cómo asumo esa emoción negativa del estudiante? Sería positivo si uno asumiera que cuando eso ocurre es porque hay una falla en mi evaluación como docente, que entiendo es lo que está intentando querer explicar la profesora Isabel. Es decir, si aparece esa emoción negativa del estudiante en donde es tanta la presión o fue el sistema de clase que lo llevó a tomar esa decisión, entonces yo como maestro me tengo que preguntar por qué eso está ocurriendo, cuál es la necesidad de que eso pase, y entonces se convertiría en algo positivo si el profesor llegase a analizar el aparecimiento de esa emoción negativa. Claro que no es fácil. ¿Alguien más quiere conversar algo? En tu presentación, Isabel, hace referencia específicamente a las emociones del alumno. Quería preguntarte si has trabajado en las emociones del profesor, sobre todo porque en esto de intersubjetividad, el aula es un lugar donde confluyen dos tipos de emociones. Professora Marta, a gente ainda não conseguiu trabalhar as emoções dos professores, né? Eu acho que ela é mais um campo de estudo que a gente ainda está devendo. As emoções, na verdade, as interpretações dessas emoções passaram pelo olhar do professor. Foi o professor que deu a aula que ele falou, olha, aqui o aluno está participando, aqui eu vejo o aluno com surpreso. Ele tem esse olhar, mas o olhar dele, o que é que ele sente naquele momento, a gente ainda não investigou. Quem sabe no futuro. Bueno, tenemos un campo de investigación abierto, las emociones de los profesores, que entre otras, como explicaba Isabel, no lo ha estudiado, pero sí lo manifestó, ¿no? Es cuando el profesor habla con una emoción, le pone un tono a la voz, le pone un acento a los temas, ¿no? Decide a quién mira, decide a quién le pregunta, decide a quién ignora. Y esas emociones están ahí presentes porque para que haya interacción se requieren dos emociones, la del profesor y la del estudiante. Entonces,
pero digamos que en este trabajo nos muestran las emociones que descubrieron en una clase de los estudiantes. Habría que profundizar sobre la de los profesores, que además es un tema todavía más complejo de detectar. Es decir, si es difícil entender las emociones de los estudiantes, las de los profesores más difíciles, porque estamos acostumbrados a posar de un cierto modo y somos capaces de inclusive engañar, ¿no? Con nuestra manera de discursar. Bien. Si no es más, entonces agradecemos a la profesora Isabel y a todos ustedes participantes y chicos, para comentarles entonces que volvemos a las 2 de la tarde.